Pronto. Quando eu passo para você fatorar um polinômio de grau 3, por exemplo, ou grau 4, aí você precisa achar raízes desse polinômio, para usar o teorema de D'Alembert, tá? E usar o teorema de D'Alembert para fazer a divisão, porque se você tem um polinômio e P é raiz desse polinômio, esse polinômio é divisível por x menos P. Mas fica uma questão, como é que eu acho as raízes de um polinômio? Qual é o problema? Tá? Como é que eu acho as raízes de um polinômio? Porque que se usa nesses exercícios que eu passei. É o seguinte, tem um critério, tá? Que diz quando um número inteiro não é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. Tá? Que é esse critério é dado por uma proposiçãozinha que é simples de ver. Sejam n um número natural, AN, A1, A0, números inteiros, tá? Números inteiros e P também um número inteiro. A proporção é o seguinte, ó. Se P é raiz da função polinomial f dada por f de x igual a índice n xn mais a1x mais a0, qualquer que seja o x real, então P divide o A0, tá? Olha aqui. Mas isso se aplica a um polinômio, a uma função polinomial com coeficientes inteiros. Coeficientes inteiros. Todos os coeficientes são inteiros. E P é um número inteiro. A demonstração é bem simples. Prova disso. Vamos admitir as hipóteses aqui. Quais são as hipóteses? Bem, vamos admitir essas primeiras coisas que estão colocadas aqui. Os coeficientes da função polinomial são todos inteiros, tá? E P é o número inteiro. Então, observe. Olha, vamos para a hipótese, vamos dizer assim, a hipótese principal, né? Se P é raiz de F, então, por definição, f de P é zero. Isto é, quem é f de P? Quem é, ó, f de P? É a n, Pn, mais o que? A1 vezes P, mais A0, isso aqui é zero. Daí, você vai ter o seguinte,
O P é igual, passa o resto para o outro lado, é igual a menos AN PN menos A1P. E aqui você pode colocar, desculpa, deixa o A0 desse lado, tá? Deixa o A0, aí passa tudo para o outro lado, entendido? Corrigido? Então o A0, aí aqui você chega e coloca o P em evidência. Então isso aqui fica P vezes menos AN P elevado a N menos 1 menos, se tiver o A2 é o A2P menos o A1. É como se aqui tivesse, ó, se tem, né? Se vai até aqui, porque isso aqui é menos A2P2 menos o A1P. Só para completar, ok? Ver a formação. Então o A0 é isso aqui. Agora observe o que é que tem aqui, ó. O A0 é o produto do número P por essa expressão. Só que pela propriedade do fechamento, essa expressão é um número inteiro. Que cada parcela é um produto de inteiros. E o produto de inteiros dá um inteiro. E aí eu fico com a soma de números inteiros, que dá inteiro. Então eu tenho essa igualdade onde esse fator aqui, que é o fator AN, P elevado a N menos 1, menos o A2P, menos o A1, isso aqui tudo é um número inteiro. Ora, se o A0 é o produto de P por um número inteiro, o P divide A0. Logo, o P divide o A0. E aí acabou. Tá? Então é bem simples. Agora, observem. Isso aí é uma implicação. Que implicação? Se P é raiz da função polinomial, então P divide a 0. E sua recíproca não é verdadeira. A utilidade desta proposição é que ela limita o conjunto de busca das raízes inteiras de uma função polinomial com coeficientes inteiros. Preste bem atenção. Se eu tenho uma função polinomial com coeficientes inteiros e quero encontrar, se é que existem, raízes inteiras, eu não preciso sair procurando em todo lugar. Eu sei aonde ir buscar. Qual é o meu conjunto de busca? Os divisores de A0. Mas isso é condição necessária para ser raiz. Porque isso implica, olha, se P é raiz da função polinomial, então P divide A0. Ou seja, P dividir A0 é condição necessária para P ser raiz da sua função polinomial. P inteiro. A função polinomial com coeficientes inteiros. Daí você tem, por exemplo, como é que se aplica isso? Ó. E é bom que se diga que tem a versão dessa proposição para achar as raízes. Eu só dei para os inteiros, mas se você trabalhar um pouquinho, é simples. Você tem a versão para achar as raízes racionais, tá? As raízes racionais, que é essa proposição. Eu vou até colocar aqui, proposição
Não vou demonstrar, mas vou colocar aqui. Proposição. Ó. Sejam N natural, A índice N, A índice 1, A índice 0 números inteiros, P inteiro e Q inteiro diferente de zero. Se P sobre Q, ó, um número racional, é raiz da função polinomial f dada por f de x igual a nx elevado a n mais a1x mais a0, qualquer que seja o x real, então o P divide a 0 e o Q divide o A. Trabalhe mais um pouquinho que você demonstra isso. Vou demonstrar não, tá certo? Então, olha a utilidade nisso. Agora veja. Veja. Considere seguinte exemplo. Sejam f a função polinomial dada por f de x igual a x2 mais x mais 3. É uma função polinomial. Os seus coeficientes são todos o quê? Inteiros. 1, menos 1 e 3. Eu te pergunto, essa função polinomial ela tem raízes reais? Tem? É uma função quadrática. Quem é o delta aqui? Quanto é o delta? O delta é negativo, não é? O discriminante é negativo. Então essa função aqui, ela não tem raízes reais. Tá? Ela não tem raízes reais. Ela não tem raízes reais. O delta é negativo, ela não tem raízes reais. Uma função polinomial com coeficientes inteiros, não tem raízes reais. Olha, tens f de x é positivo, são quadrados, você pegar o delta, 1 ao quadrado, 4ac, 12. Aí fica um menos 12, menos 11, delta negativo não tem raiz. Como é 1, então ela é positiva para todo x real. Logo, f não tem raízes. Reais.
Daí, nenhum divisor de 3 é raiz de f. Daí, nenhum. Quem é o termo independente? O A0 aqui, quem é? É o 3. Então, daí, nenhum divisor de 3 é raiz de f. Mas isso não contradiz a proposição. Porque a proposição ela não afirma que os divisores de A0 são raízes de f. O que a proposição afirma, o que é? Se é raiz, então divide. Então o que esse exemplo diz é só uma coisa, é que a recíproca desta proposição não é verdadeira. Tá? Dividir o A0 é condição necessária para ser raiz. Ser raiz da função polinomial é condição suficiente para dividir o A0. Agora saibam usar essa proposição. Essa proposição ela diz respeito a um polinômio com coeficientes inteiros. E o que eu estou especulando como sendo raiz, tá, eu estou colocando a hipótese aqui como sendo raiz, é um número inteiro, tá? É um número inteiro. Se P é raiz de F, então P divide a 0. Mas é uma implicação cuja recíproca não é verdadeira. Está aqui. Por que não é verdadeira? Nenhum divisor de 3 é raiz. Não gosto. Mas continua sendo útil, porque se o polinômio com coeficientes inteiros tem raízes inteiras, eu sei onde eu devo buscá-las. Eu devo buscá-las nos divisores do termo constante, o termo que não tem x. Assim, eu consigo, por exemplo, fatorar essa função polinomial. Então você vem aqui, fatore a função polinomial.